Então, a gente vai começar, acho que uma parte que vocês mais estavam ansiosos, né? Que é o foco dessa disciplina, que é o estudo dos investimentos. Deixa eu passar aqui. Então, eu vou passando aqui pelas algumas coisas. Eu acredito que vocês já estão careca, né, de saber a diferença entre guardar dinheiro, poupar e investir, né? Sabem qual é a diferença? Poupar é guardar dinheiro, é só guardar dinheiro na carteira, no colchão. Poupar ter um objetivo. Quando a gente pensa em investimento, tenho em mente um objetivo. Lembra lá que eu pedi para que vocês, lá no ano passado, vocês anotarem 3 objetivos de compra a curto, médio e longo prazo? Quando você define um objetivo para aquele dinheiro, ou um objetivo para poupar e para investir, você fica mais disciplinado. Eu estou poupando para comprar um carro, estou poupando para comprar uma casa, estou comprando para minha festa de casamento, estou poupando para uma viagem dos sonhos. Então, um objetivo. Se você não tiver um objetivo, você não vai conseguir investir. Se você não tem o objetivo de saber para que é aquele dinheiro, você não vai conseguir investir. Então, ter o objetivo. E aí, quando a gente fala em investimentos, nós, tanto investimentos em renda fixa como em variável, a gente pode investir dinheiro em 3 mercados, que é o mercado imobiliário, o mercado empresarial e o mercado financeiro. No mercado imobiliário, a gente pode, vocês vão ver que tem títulos, tanto que investe em apartamentos e imóveis que estão sendo construídos, e aí tem boa parte dos investimentos angariam fundos, né? Investimentos que vão justamente serem usados para essa construção civil. A exemplo, a gente tem em renda fixa, a gente tem a LCI, que é a letra de crédito imobiliário, que é um título de renda fixa que visa pegar dinheiro para esse mercado imobiliário. Aí tem o CRI, depois eu vou explicar a diferença entre LCI e CRI. Aí tem o CRI, que é o Certificado Recebível Imobiliário, que também visa angariar dinheiros para esse lado imobiliário. A gente tem os FIs, que é os fundos imobiliários, aí aqui já é renda variável. Eu vou já explicar em aulas depois, né, quando a gente vai estudando as aulas de renda variável, aí eu vou explicar o que são fundos imobiliários, quais são os tipos, né? A gente tem os fundos de papéis, os fundos de tijolo, vou explicar a diferença deles, vou explicar como é que investe neles e quais são as remunerações, né? O que eles trazem. No mercado empresarial, você investe diretamente em empresas. Como? Na renda fixa, através de debêntures. Depois eu vou explicar para vocês o que são debêntures. São títulos de renda fixas emitidos por empresas. Isso na renda fixa. Você pode também investir em empresas e em produtores, né? Empresas ligadas ao agronegócio através das LCAs, letras de crédito ao agronegócio, e dos CRAs. Também são títulos de renda fixa que visam ganhar dinheiro para essas áreas do agronegócio. E tem também, no mercado de renda variável, as ações. As ações das sociedades anônimas, das empresas, né, que tem capital aberto em bolsa, onde você investe, né, nessas empresas. E aí, investindo nessas empresas, você consegue, né, ter o lucro e participação também na divisão desses lucros. E no mercado financeiro, você está investindo tanto em bancos, né, em corretoras, em securitizadoras. Oi, Aline. Alguma dúvida?
Tinha caído, era a internet? Tinha travado. Tinha travado. A conexão daqui é meio ruim. Mas está me ouvindo agora? Tá travando aí, trava e volta. Trava e volta. Aí no mercado financeiro, a gente pode investir em bancos, né? Principalmente através de CDBs. Eu vou já explicar o que é CDB. E através das letras de câmbio. E tem alguns bancos que emitem também outros títulos, né? Também ações de banco, pode também, tá certo? E tem outros títulos também que estão ligados ao mercado financeiro. Aqui é só alguns exemplos. Aí, antes da gente falar sobre os investimentos de renda fixa como um todo, tem alguns fatores que devem ser considerados na escolha de investimento, antes de você investir. Quais são? Primeiro, o seu nível de conhecimento. Nível de conhecimento sobre um mercado específico, sobre um investimento específico. Por exemplo, a gente vai começar estudando os investimentos de renda fixa, que são aqueles investimentos que sempre vão render dividendos, que sempre vão render lucro. Se você investir, se você olhar o nome, se você deixar até o final o dinheiro investido naquele investimento, você vai ter uma remuneração, você vai ter uma rentabilidade. Você vai ter certeza que você vai receber o que você investiu, mais um lucro, mais uma porcentagem de juros. São os investimentos de renda fixa. Sempre vocês vão ter lucro. Aí tem os investimentos de renda variável, que são as ações, os fundos os fundos imobiliários, as ETFs, que são investimentos que podem ou não trazer retorno. Não é garantido. Mas aí, antes de se investir, é necessário ter um nível de conhecimento. Pedro, quer dizer que eu não vou investir em renda variável? Não estou dizendo isso. Se você quer ficar rico, você nunca vai ficar rico se você só investir em renda fixa. Nunca vai ficar rico. Vai morrer se você só pretende investir em renda fixa. Você nunca vai ter um dinheiro, ganhar essas coisas de dinheiro. A renda fixa rende muito pouco, né? Agora está voltando, né? A Selic está aumentando, a Selic está em 6,8. Alguns economistas falam que a Selic daqui para março, abril do próximo ano, ela chegue a 2 dígitos, cerca de 10, 11. Alguns dizem que possa chegar até 11, 12% no máximo. Mas você tem companhias, ações de empresa que rendem 30%, 40% ao ano, 50% ao ano. Tem companhias que rendem até 200% ao ano. Ações. E além de render isso, ainda distribui lucros e dividendos. Então, assim, antes de investir, saber. Teve um aluno, um ex-aluno, no começo do ano, ele veio: Pedro, o que o senhor acha desse investimento? Ele me veio com o mercado de opções. Eu digo: fulano, para começar isso, nem investimento é. Mercado de opções. O que é o mercado de opções? É como se fosse uma loteria. Por exemplo, você escolhe, você tem tipo uma escolha, por exemplo, é tipo uma aposta. Você tem um time, vamos dizer, sei lá, 2 minutos. Aí você escolhe uma variável, por exemplo, o dólar. Aí você aposta. Nos próximos 2 minutos, você acha que a cotação do dólar vai subir ou vai cair? Aí você coloca lá, acho que vou subir. Aí você aposta, né, entre aspas, né, investe R$200. Aí você aposta que a cotação do dólar vai subir. Passou os 2 minutos, caiu. Você perdeu tudo que você investiu. Se subir, aí você ganha o que você investiu e às vezes duplica, triplica, né, dependendo
lá da aposta. Aí diz, Pedro, se tu vê futuro nisso, eu digo, isso aí não é investimento. Isso... Tem os padrões, mas não é investimento. Não é investimento. É sorte. É um jogo de azar. É uma loteria, um jogo de azar. Pode falar, Jéssica. Eu comprei uma ação. Aí, assim, só o fato de eu comprar, eu já ganho certa parte, mas eu tenho que vender a minha parte para poder ganhar. É assim, como é que funciona o mercado de ações? A lógica é você comprar a ação, o preço daquela ação quando ela está em baixa, e esperar que o preço da ação suba para que você possa vender e ter lucro. Então, vamos dizer, você compre R$100 em ações da Magazine Luiza. Você comprou R$100 de ações dela. Aí, vamos dizer que o próximo ano, não sei se vai acontecer, porque tá meio travado, né? Mas vamos dizer que a Magazine Luiza compra os Correios. Vai aumentar gigantescamente o patrimônio dela. A ação que valia R$100 a Magazine Luiza, agora vale R$400. Aí vamos dizer que você vende essas ações. Em vez de a ação que valia 100, agora vale 400. Você teve um lucro de R$300. Se você tivesse investido R$1.000, já seria 4.000, você já teria ganhado 3.000 de lucro. Se você tivesse investido 10.000, já seria 30.000 de lucro, porque já ia render 40.000, você já teria 30.000 de lucro. Oi? Não entendi. Paga em vendas acima de 20.000. Se você tiver lucro acima de 20.000, você paga 15% de imposto de renda. A gente vai discutir sobre isso. Mas se for menos de 20.000, é isento. Tem os impostos. Day trade tem uma certa. Se você comprar e vender no mesmo dia, acho que é 0,25% que você paga. Se for day trade, você compra a ação e vende no mesmo dia. Aí paga uma porcentagem. Agora, se você comprar hoje e vender na próxima semana ou daqui no mês, não paga. Vamos lá. Então, nível de conhecimento é a primeira variável. Segunda variável, o risco. Lembra que eu falei que o risco e a rentabilidade, eles são diretamente proporcionais? Quanto mais rentável o investimento, maior o risco dele. Quanto mais investimento trazer retorno, maior vai ser o risco dele. E o inverso também é verdadeiro. Quanto mais seguro o investimento, menor o risco dele e menor a rentabilidade dele. Né? Menos ele vai valer. Então, rentabilidade, já falei, né? A liquidez é muito importante também ser considerada. Lembra, primeira coisa que vocês devem fazer e considerar quando for investir é a montagem da reserva de emergência. Montou a reserva de emergência, aí você vai partir para outros investimentos. Para outros investimentos com liquidez menor. Aí você consegue esperar 1 ano, 2, 3 anos, né? Consegue começar a investir em ações, compra uma ação, 2 só para testar. E vai diversificando, não colocando o dinheiro tudo em uma empresa só, em uma ação só. Né? Vai diversificando, né? O segredo é a diversificação. Uma boa carteira de investimentos é uma carteira bem diversificada. Não muito, diversificada de um jeito que você comprou 30 ações, não. Comprou no máximo umas 10. Né? Empresas boas, empresas que estão dando lucro, empresas que realmente pagam bons dividendos, né? Depois a gente vai falar sobre montagem de carteira e quais são realmente as ações. Oi? Sim, é interessante também, investimentos no exterior, mas já requer um pouquinho de conhecimento a mais, né? Nível de conhecimento a mais. Primeiro você tem que dominar o mercado brasileiro, nacional, para depois, né, justamente você segurar o que você tem, essas reservas que você adquiriu no exterior. Então, a liquidez, ela se refere a quando é que você vai receber o dinheiro que você investiu, tá certo? Então, essa liquidez, ela tem que estar necessariamente direcionada ao seu objetivo. Se você, por exemplo, quer comprar
quer fazer uma viagem daqui a um ano, você não pode deixar o dinheiro parado em investimento que você só vai poder tirar daqui a 3 anos. Então, a liquidez tem que casar com o seu objetivo. Tributação, outro aspecto muito importante a ser considerado nos investimentos. Existem investimentos que são isentos de tributação. Quais são os impostos que incidem sobre os investimentos? Quem saberia dizer? Oi? Imposto de renda. E qual outro? Eu falei, lá na disciplina de legislação. IOF. O IOF pode ou não ser cobrado. Por exemplo, o IOF é cobrado em CDB se você tira antes de um mês. Mas ambos, tanto o imposto de renda quanto o IOF, é calculado em cima do lucro. Em cima do que você teve de rentabilidade. Não é calculado em cima do valor principal mais o lucro. E sim sobre o lucro. Por exemplo, você investiu R$1.000 e no final de 2 meses tinha lá 1.200. O imposto de renda vai ser calculado em cima sobre os 200 e não sobre os 1.200. Vai ser calculado em cima do retorno que aquele investimento trouxe. E os custos, né? Tem alguns investimentos que cobram. Pode fechar. Tem algumas corretoras que pagam para você investir. Aliás, que você paga para poder investir. Por exemplo, em ações. Tem corretoras que cobram taxa de corretagem. Tem outras que não cobram. Tem corretoras que isentam a taxa de corretagem, tem outras que não. Então você tem que pesquisar e saber aonde investir. O local bom de investir. Corretores que realmente não cobram, não tem custo para você investir, para você realmente começar. Por exemplo, às vezes você tem um dinheiro numa conta corrente, e para você investir, você tem que fazer a transferência para a corretora. E, obrigatoriamente, a transferência tem que ser feita em uma conta da mesma titularidade. Por exemplo, eu fiz um investimento com você segunda-feira. Eu acho que alguns aqui estavam presentes na conferência que eu fiz segunda-feira à tarde. Eu já tinha feito a transferência na conta, fiz só o investimento. Essa transferência ela tem que ser feita de uma conta da mesma titularidade. Então, eu peguei o dinheiro que estava no Banco do Brasil e transferi. Aí foi o que eu fiz. Tem que ser transferência. Não, as corretoras, até agora, eles não aceitam Pix. E, por exemplo, a minha conta do Banco do Brasil, ela me cobra R$10 para transferir. Qualquer valor que eu precisar transferir, ela me cobra R$10. Só que se eu fizer Pix, ela não cobra. Não cobra, o banco não cobra. Aí o que foi que eu fiz? Peguei os 2.000, né, que eu investi, fiz um Pix para a minha conta do Nubank, a conta lá do Nubank, e do Nubank eu fiz a transferência para a corretora. Isso para ganhar R$10, para evitar o custo dos R$10, né, da transferência do Banco do Brasil para a conta da corretora. Né? Então, cuidado com esses custos. Às vezes, R$10 você pensa que é pouco, mas, por exemplo, naquele investimento que a gente fez, eu ia ganhar o quê? Eu ia ganhar quase R$200, né? Com o juro, né? No cálculo que a gente fez segunda-feira, não sei se vocês lembram. Mas era 120 e pouco, era quase R$200. Se a Selic aumentar, lógico que eu vou ganhar mais, né? A Selic provavelmente vai subir. Como o investimento lá estava atrelado ao CDI, então provavelmente ele vai render mais do que aquilo. Eu acho que naquele investimento, eu acho que eu vou ter de lucro quase R$400 no final, né? Quando aqueles 2.000 vai lá no final, quando eu for receber, eu vou receber uns 2.400. Então, imagina aí, eu ia perder R$10. R$10 é muito dinheiro, pode ir. Então, cuidado com esses custos na hora de investir. Desde a hora de fazer a transferência até quando você realmente for investir numa corretora, procurar corretoras que não cobram taxa de corretagem. Por exemplo, a Nuinvest, que é a antiga Isinvest, ela não cobra
taxa de corretagem. A Rico, ela é uma segunda corretora da XP. A XP Investimentos é a maior corretora do Brasil. A maior. A XP Investimentos. E ela é dona da Rico e da Clear. A Rico e a Clear, elas não cobram taxa de corretagem. Já a XP, ela cobra. Por enquanto, antes elas cobravam, antes a Rico cobrava. Agora, a diferença entre a Rico e a Clear era que a Clear ela não cobrava nada para corretagem e a Rico cobrava. Só que agora, acho que desde o ano passado, que a Rico isentou os custos com corretagem. O que é corretagem? Para você comprar uma determinada ação, tem uma taxa que a corretora cobra. Então, cuidado, que às vezes você investe pouco. Por exemplo, tem ações que custam R$15, 20. Né? Você comprou uma ação de R$20 e a corretora cobra R$10 para você investir. Aí, cadê a rentabilidade? Né? Você já perdeu aí 50% do que você investiu. Então, assim, cuidado com os custos. Não entendi, tô perguntando. Tipo assim, tem gente que investe, mas tem uma oportunidade, não é fácil, né, de perder algo. Porque, tipo assim, você que investe tudo que tem, às vezes perde. Aí tem gente que seria mais inteligente se tiver, né? Nas partes. Eu faço assim, eu tenho conta em 3 corretoras e no Banco Inter. Eu tenho conta na Rico, tenho conta na Isinvest e tenho conta na Clear. Na Clear eu só abri a conta, mas nunca investi. Investimento mesmo que eu tenho dinheiro é na Rico, na Isinvest, né, que agora é no Invest, e no Banco Inter. Eu gosto muito do Banco Inter. Eu ainda vou mostrar para vocês a plataforma de investimentos dele. Eu acho a plataforma... Oi? Pode abrir. O Banco Inter, a plataforma de investimento do Banco Inter, eu acho mais completa do que da Isinvest. Eu acho mais fácil de investir na Isinvest. Isinvest não, no Invest. Eu acho mais organizado o sistema deles. Eu acho mais organizado do que da Rico. Eu acho meio desorganizado o sistema da Rico. O do Banco Inter também eu acho é meio organizadozinho. Mas eu acho mais completo. Eu acho bem completo a plataforma de investimentos do Inter. Mas também tem outras opções. Tem o Banco BTG Pactual, que também é muito bom. Também não cobra. E tem também o Modal Mais. Tem a corretora do Modal Mais, que também tem alguns investimentos. Eu não sei te dizer. Eu vi no universidade, quando ela Natália, ela falou que eram 2 bancos que eles indicavam que você era de menor para investir. Era o Inter que era não. Eu sei que o Inter aceita, porque teve um aluno no ano passado que ele conseguiu abrir conta no Banco Inter. Ele trabalha ajudando o pai dele, né? Aí o pai dele paga, eu acho que é uns R$600, R$700 por mês para ele. Aí ele antes só gastava esse dinheiro, aí ele agora está investindo. Ele pega o dinheiro dele, né? E ele é daqueles investidores que não tem, que assim, investe em CDB, em CRI, CRA, debênture, né? Digo, você tem que cuidar. Você presta atenção, estude antes, pesquise, veja o rating. Quando você for investir em debênture, em CRI, CRA, veja o rating da securitizadora, veja se é uma empresa, né? Pesquise antes, veja a reputação da securitizadora antes de você realmente investir, né? Porque é um investimento que tem um certo risco. E alinhamento com os objetivos, né? O investimento tem que estar casado com o seu objetivo, né? E o valor a ser aplicado, né? Então é basicamente esses, né, os fatores a serem considerados antes de investir.
Aí, a gente pode dividir a maioria dos investimentos em dois grupos. Os investimentos em renda fixa e os investimentos em renda variável. A gente vai estudar primeiro os de renda fixa e depois a gente vai estudar os investimentos em renda variável. Antes de eu mostrar os investimentos em... Oi? A maioria. Porque, assim, existem investimentos que eles não estão, de certa forma, categorizados nessas duas categorias. Por exemplo, no livro Pai Rico, Pai Pobre, o Robert Kiyosaki, ele fala sobre os investimentos dele em imóveis. Então, ele tem um tino, né, para o mercado imobiliário. Mas como é os investimentos do Robert Kiyosaki? Ele comprava uma casa, via que aquela casa passava 1 mês, 2 meses, depois vendia aquela casa com um preço acima do que ele tinha comprado. Então, querendo ou não, é um investimento, porque ele comprava com determinado valor e vendia com valor superior para ter um lucro. É um investimento. A mesma coisa de você, por exemplo, você tem uma fazenda, você mora no sítio, tem muita gente que faz isso. Aí compra porco para criar, né? Você compra porco, gato, galinha, né? Galinha, gado, né? Gado, galinha, porco. Aí compra os porcos, né? Começa a comprar ração pro porco, tá? Aí o porco dá cria, né? As porcas dão cria. E depois você vende os porcos, ou vende a carne, né? Vende a carne. E você ganha um valor acima. É um investimento também. Não deixa de ser um investimento. Será que vale a pena para o Brasil ele desenvolver aquelas aves que são umas aves artificiais que geram energia para elas mesmas e elas conseguem ser uma fonte grande de internet? Além disso, elas conseguem dar postos 360 e ajudar a localização de pessoas. Como vale a pena isso aí para a cidade? Tu tá dizendo para a questão da energia nas casas? Não, exato. Assim, para poder ajudar a facilitar o acesso à internet e também a localização de pessoas. Sim, seria interessante, né? Pode. Seria interessante. Assim como investir, né, em outras fontes de energia, né? Então, assim, voltando aqui aos investimentos. Então, a gente pode dividir a maioria dos investimentos em dois segmentos. Investimento de renda fixa e investimento de renda variável. Antes a gente falar os tipos de investimentos, tem um aspecto muito importante de ser considerado, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Eu acho que eu já falei para vocês em aulas passadas, mas aqui, alguém poderia ler aí o texto do slide? E aí? O FGC é uma entidade privada sem fins lucrativos, que administra mecanismos de proteção aos correntistas, poupadores e investidores, que permite recuperar o depósito ou créditos mantidos em instituições financeiras em caso de falência ou liquidação. Só as instituições financeiras que contribuem com a porcentagem dos depósitos para a manutenção do FGC. São garantidos pelo FGC depósito à vista ou sacados mediante aviso prévio, depósito em caderneta de poupança, depósito a prazo, com ou sem emissão de certificado, CDB, LDB, letras de câmbio, letras imobiliárias, letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário, LCI, e letras de crédito do agronegócio, LCA. Operações compromissadas que têm como objetivo títulos emitidos após 8 de março de 2012 por empresa ligada, depósitos mantidos em contas não movimentáveis por cheques destinados a registro e controle de fluxo de recursos referentes à prestação de serviços de pagamento de salários, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares. O valor máximo garantido por instituição em janeiro de 2015 é de 250 mil por depositante ou aplicador, independentemente do valor total e da distribuição em diferentes formas de depósito e aplicação. No caso de os titulares do crédito serem conjuntos, eles são considerados pessoas distintas, seja qual for o regime de bens do casamento,
Ou seja, para considerar um pouco mais do que Pronto, vamos entender o que é FGC. O FGC é como se fosse um seguro seu que você tem quando você investe em um desses investimentos aí que ele diz aí. No caso, ou depósito à vista. O que são contas de depósito à vista? São as contas correntes. No próximo ano, todos vocês abrirão uma conta corrente no Banco do Bradesco. Se não mudar, mas hoje, né, o Estado ele faz parceria com o Banco Bradesco para poder pagar os estágios dos alunos das escolas profissionais. Então, no próximo ano, todos vocês terão uma conta corrente no Banco do Bradesco. O dinheiro que fica na conta corrente, ele não sofre remuneração. Ou seja, se você deixou R$200 lá parado na conta corrente, passar 10 anos, vai continuar os mesmos R$200. Tá certo? É lógico, como é conta corrente, ela necessita de movimentação. Então, se você passa mais do que 2 anos sem movimentar uma conta corrente, aquela conta pode vir a ser fechada. Só que se tiver valor, aquele valor fica lá retido, e aí quando você quiser, você tem como reaver. Agora, se tiver a conta corrente tiver zerada, e você passar mais do que 2 anos sem movimentar ela, o banco automaticamente vai fechar ela. Então, assim, os dinheiros que estão dentro da conta corrente, eles são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Se o banco falir, acontecer alguma coisa, que é muito difícil acontecer isso, né? É muito difícil um banco falir. Lembro lá da primeira aula, quando eu falei da corrida bancária, né? É muito difícil do banco falir. Mas se acontecer, se você tiver até R$250 mil naquele banco, você consegue reaver. O Fundo Garantidor de Crédito consegue devolver esse dinheiro para você. Aí, além das contas correntes, aí você tem os CDBs, né? Tem a poupança, né? A caderneta de poupança. É assim. São 250 mil por instituição financeira. Então, se você tiver 250 mil no Bradesco, você consegue, se o Bradesco falir, você consegue recuperar até 250 mil. Vamos dizer que você tenha 250 mil no Bradesco e 300 mil no Banco do Brasil, ou no Banco Inter, 300 mil no Banco Inter. Vamos dizer que o Bradesco e o Banco Inter falam, você só recebe 250 mil do Bradesco e 250 mil do Banco Inter. Os 50 mil que você tinha mais dos 300 mil, você perde. É só 250 mil por instituição financeira. Entendeu? Limitados até R$1 milhão a cada 4 anos. Limitados até R$1 milhão a cada 4 anos. Então por isso que é bom sempre você diversificar. Não colocar, no dia que vocês forem ricos, que vocês tiverem esse valor todo, não coloquem mais do que 250 mil em um banco ou em uma corretora. Tá certo? Não coloquem mais. Agora sabendo que deixando dinheiro guardado em poupança, você está perdendo para a inflação, né? Está perdendo para a inflação. Aí vamos aqui, ó. CDBs, ó. Vocês já estão guardando as coisas? Ainda são 10h47. Vamos terminar 11 horas. Nos meus ainda são 10h48 agora. Aí vamos lá. Extensão. Falta 10 minutos ainda. Nas aulas remotas não tem esse barulho. Né? Aí eu ia implorar para vocês falarem. Ó, aí tem a letra de câmbio, as LCs e as LCAs e sol. E sol. Ó, deixa eu anotar aqui, ó. Conta corrente, poupança, LCI e LCA, a letra de câmbio, letras imobiliárias, letras hipotecárias e só.
CRIs, CRAs não está aí, são investimentos em renda fixa que não está aí, nem CRIs, nem CRAs, nem debêntures, nem fundos de renda fixa não está aí, não são cobertos pela FGC. Quer dizer que se eu investir 10 mil em um CRI, quer dizer que se aquela instituição quebrar, quer dizer que eu perdi os 10 mil, perdeu. Não tem garantia da FGC. É lógico que você vai olhar o rating daquela securitizadora. Depois eu vou explicar para vocês o que é uma securitizadora, que é o órgão que emite aquele título de investimento. Depois eu vou explicar para vocês o que é securitizador. Então, o que são, né? Os investimentos de renda fixa. O que são? Então, os investimentos de renda fixa são recomendados para aqueles investidores que buscam certa previsibilidade nas aplicações. Buscam certa previsibilidade na rentabilidade das aplicações, com taxas e prazos definidos no ato da contratação. Quanto rendem os títulos de renda fixa? Esses títulos costumam ter três tipos de rentabilidade. Quais são? A pós-fixada, geralmente está atrelada à Selic ou ao CDI, né? Eu já expliquei para vocês o que é a taxa Selic e o que é CDI, né? Que é o Certificado de Depósito Interbancário. O que é o CDI? O que é esse Certificado de Depósito Interbancário? O que é essa taxa? Quem lembra? Oi? Essa taxa é o quê? A Selic a gente sabe que é a taxa básica de juros, mas o CDI é o quê? Hein? E aí? Quem lembra? Ninguém lembra o que é o CDI? É a taxa que os bancos utilizam para que eles emprestem dinheiro de um banco para o banco. Vocês lembram que os bancos eles são obrigados por lei a manterem o caixa positivo, né? Não dá prejuízo por dia, justamente para evitar a corrida bancária. Então, os bancos, para não fechar com o dia que eles têm mais retiradas do que depósitos, eles, para ter a compensação bancária, eles pedem dinheiro emprestado de outros bancos. Isso acontece todo dia. Um banco pede dinheiro emprestado de outro banco. E aí, esse empréstimo, ele é remunerado por uma taxa. E essa taxa é o CDI, que é o certificado. É o redesconto. Mas isso é permitido pelo Banco Central. Pode, entendeu? Justamente para essa compensação bancária. Aí é o certificado de depósito interbancário, que é um banco, só para essa questão da compensação. Aí depois ele devolve. De um dia para outro, eles devolvem, entendeu? Se teve mais depósito do que o outro. Aí você tem essa compensação. Aí, no caso, é a pós-fixada. Por que é pós-fixada? Porque você pode mudar, essa remuneração pode mudar de acordo com a variação dessas taxas. O CDI ele pode aumentar, a Selic pode aumentar, como também pode diminuir. Por exemplo, a gente tinha em março a Selic a 2%, né? A 2%, CDI a 1,9%. Hoje a Selic está a 6,25%, o CDI a 6,15%. Então, aumentou aí quase 4%, né? E o pré-fixada? A taxa pré-fixada, ela já é definida no momento do investimento e vai até o final, né? Ou atrelada à inflação, né? E aí, quando está atrelada à inflação, ela está atrelada ao IPCA, que é o índice de preços ao consumidor amplo. Eu não sei se eu já falei para vocês, mas existem vários indicadores de inflação. Você saberia me dizer qual a diferença entre o IGPM e o IPCA? Alguém saberia dizer qual a diferença entre o IGPM e o IPCA? Ambos medem a inflação, mas qual a diferença?
já devem ter ouvido falar do IGPM. Não? Eu nunca ouvi falar do IGPM. IGPM. Era a previsão que os tarifas seria a inflação e outra é a inflação real. Não. A diferença é que o IGPM, ele mede a inflação para o produtor. Ou seja, ele mede a inflação para quem está produzindo, do lado das empresas, né? Para quem produz. E o IPCA, ele mede a inflação do consumidor, uma das pessoas que compram. Então, no caso dos investimentos, a inflação ela é medida pelo IPCA. E só para terminar, né? Só para terminar a aula de hoje. Então, o grande risco para investir em renda fixa, no caso para a renda fixa, fica com a capacidade da instituição emissora do título que o investidor decide aplicar seu dinheiro, honrar com seus compromissos. Porém, títulos como CDB, LCI e LCA contam com a garantia do FGC, né? O Fundo Garantidor de Crédito, instituição que protege o investidor até o teto de 250 mil por instituição financeira, né? A mesma garantia da poupança. E aí, há entre aspas, né? Tem pessoas que dizem que o FGC, se tiver mais que um banco ou dois bancos falirem, diz que, né, já ouviu rumores de vários economistas falando que o FGC não consegue pagar, não. Né? Há um risco, então não confie. Né? Não vai se garantir que porque é seguro no FGC, que se realmente vier uma crise, que haja uma quebradeira de bancos, o FGC não comporta. Certo? Gente,